Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. Caminhões carregados de tã de uva de criança que eu sei que você comia quando era pequeno. Você está ouvindo o podcast da CRU. Hoje, quem está falando com vocês aqui novamente, Carlos Jefferson, de Crateús, mora em Sobral, faz engenharia de computação na UFC, estaria se formando nesse mês, talvez hoje, dia 4/7, mas, o coronga veio. E eu espero que vocês estejam em paz, com saúde, segurança e que estejam respeitando a quarentena na medida do possível. Tem muita gente que precisa sair e correr esse risco, mas enfim, Deus cuide de vocês, onde vocês estiverem. E hoje, no nosso podcast, falaremos sobre Trindade. Já tivemos diversos convidados e hoje mais um. O nível tá só aumentando, meu querido. Hoje temos um pastor com a gente hoje, viu? Olha aí, as coisas melhorando, né? Então eu queria pedir para que nosso querido convidado se apresentasse. Se apresente aí, meu jovem. Olá, toda a galera da CRU. Eu me chamo Jardel Rodrigues, tenho 23 anos, curso Teologia no Instituto Cibima, Instituto Bíblico Maranata de Fortaleza, embora eu seja do polo de Sobral. E aqui mesmo em Sobral, eu estou à frente e cuido de uma congregação batista há mais ou menos simultaneamente no mesmo período em que eu entrei no seminário há 4 anos e tenho servido também, de alguma forma, pelo reino, nos campos de Sobral com algo semelhante à CRU. É um grupo de estudos bíblicos. Nós não tivemos tanta criatividade como os criadores da CRU, Nós pensamos, qual nome nós poderíamos dar a um grupo de estudos bíblicos na faculdade? GEB, Grupo de Estudos Bíblicos. Então, nós temos atuado nessa área também, usando toda a nossa vida para que, de alguma forma, Cristo possa ser glorificado. E eu agradeço demais, é uma honra poder estar aqui com vocês. Amém, meu querido. Eu só queria dizer que a honra é nossa em termos o mais brilhante teólogo da atualidade, viu? Só queria dizer isso. E com vocês também, nossos participantes de sempre, se apresentem aí. Opa, galera, como é que vocês estão? Quem fala é o Michel Bernardo, também moro em Sobral, sou estudante de Engenharia Elétrica no UFC, faço parte da CRU também aí já há alguns anos, na verdade 2 anos, E também sirvo num grupo semelhante ao que o Jardel atua, o GEB, só que no campus Mocambinho, no UFC. E vamos lá para mais um podcast, para que Deus possa nos abençoar hoje. Cuida, próximo aí, meu jovem. Eu sou Gideon Levi, faço também engenharia de computação no UFC de Sobral, moro em Sobral, também conhecido como filho de pastor pelos meninos aqui, o mais judiado de todos, mas graças a Deus, por tudo isso, e que esse podcast possa ser muito abençoador para nós e também para vocês que estão ouvindo. Amém, muito obrigado. E para quem não nos conhece, somos a CRU Campus, somos universitários que compartilham a mensagem da Cruz de Cristo no ambiente universitário, certo? E se você quiser mais detalhes, nós temos aí nas descrições no YouTube da vida, no Instagram, temos aí vários links e um dos principais é o cru.org, que tem todos os detalhes do que a gente faz, de quem nós somos, assim, de forma mais geral. E somos da CRU Campus em Sobral. E hoje iremos falar sobre Trindade, como eu falei no começo. Mas antes, queria pedir para que alguém orasse para que a gente pudesse começar. Oremos. Santo Deus e Pai amado, Deus querido, Deus poderoso, nós estamos reunidos aqui, Pai, por meio deste serviço de internet, por esse meio aqui virtual. Primeiramente para te glorificar, para falar sobre a Tua Palavra. Mas te peço, Senhor Deus, especificamente que Tu abençoe esse podcast, esse assunto tão complicado, que é o assunto da Trindade, e que o Teu Espírito Santo, Pai, possa abençoar a nossa intelectualidade, o nosso raciocínio, que é limitado comparado às Tuas coisas, comparado à Tua grandeza, Senhor. Tu venha nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado. E como eu falei, hoje nós falaremos sobre um tema que muitas vezes é um pouco difícil ali de explicar, de entender, porque é mesmo. É um tema bastante abrangente, bastante profundo, e que anos e anos de estudos nunca serão o suficiente para explicar 100%
do que é. Então hoje nós iremos ter um bate-papo muito legal sobre Trindade. E, seguindo aqui nossos planos, queria jogar as cartas na mesa aqui. Primeiro, vamos entender o que significa dizer que Deus é triunidade. Quais são as bases que a gente tem para dizer que Deus é trino, que Deus é 3 em 1, e o que é que essa ideia ela gera na nossa vida, qual o impacto dela na nossa vida cristã. E aí eu queria direcionar primeiramente ao nosso querido convidado, o mais brilhante teólogo da atualidade, Jardel. Valeu. Eu acho muito importante, antes de qualquer coisa, estabelecer 2 colunas aqui, para que a gente possa dar continuidade à nossa discussão sobre a Trindade. Que, na verdade, não é uma discussão. Nós não estamos trazendo Deus a debate aqui. Nós estamos apenas reverberando, ecoando, trazendo aqui para o pessoal da CRU uma doutrina que já é algo amplamente falado na Escritura. Por mais que os termos técnicos usados posteriormente nós não possamos encontrar no cânon da Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, é uma verdade universal de todos os crentes ortodoxos de todas as épocas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui é que, para que nós possamos falar sobre a Trindade, é necessária muita humildade, porque nós não estamos lidando apenas com uma doutrina intelectual. A Trindade também é uma doutrina devocional, como nós costumamos dizer. Inclusive, tem um livro do autor Mark Reeves que chama-se dessa forma, Deleitando-se na Trindade. Então, ao mesmo passo que nós conhecemos também intelectualmente ao Senhor, ao Deus triuno, nós também nos deleitamos nele. Quanto mais nós conhecemos Pai, o Filho e o Espírito, mais nós nos aproximamos dele e mais nós estamos imersos e cobertos pelo amor que há dentro desse Deus trino. E a segunda coisa, então, é a submissão à palavra. Como eu disse aqui, nós não iremos trazer nenhuma nova doutrina, nós não iremos criar aqui nenhuma outra vertente que o cristianismo já não tenha defendido durante todos os 2000 anos de história da igreja. Isso é, se a gente for considerar também, e quiser considerar os escritos do Antigo Testamento, lá se vão 4.000 anos de tradição e fé nessa doutrina, que por mais que não estivesse sistematizada na Bíblia, porque esse não era o objetivo do Senhor, ele apenas se revelou a nós, é uma doutrina defendida em todo o cristianismo ortodoxo. Então, partindo disso, nós poderíamos fazer aqui afirmações que nos ajudariam a delimitar a respeito do nosso entendimento sobre a doutrina da Trindade. Então, como se concebe isso? Por que que o Deus do cristianismo é um Deus triuno? Por que que existe uma triunidade? Então, a primeira afirmação que eu quero fazer aqui a respeito da Trindade é que há somente uma essência, há somente um Deus. O cristianismo não adora a 3 deuses diferentes. Muito pelo contrário, nós estaríamos quebrando os mandamentos do Senhor se estivéssemos fazendo isso, porque ele diz: há um só Deus e Senhor dos céus. Adore somente ao único Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então, a expressão triunidade significa que Deus existe eternamente como 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada uma delas é plenamente Deus. E ainda assim existe um só Deus. Eu sei, vamos lá, com calma. Talvez eu esteja avançando um pouco demais aqui os pontos, mas eu quero estabelecer essa grande verdade central a respeito da Trindade. Deus sempre foi 3 pessoas. E eu já, pegando aqui de Agostinho, que foi quem mais contribuiu a respeito dessa doutrina da Trindade, a ideia de usar a expressão pessoa talvez não seja o mais adequado para definir ao Senhor, mas essa expressão é usada para que a gente possa entender melhor. Então, basicamente, há somente uma essência, e essa essência, esse Deus, se revela para nós por meio de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito. Isso não quer dizer que um é menor do que o outro, muito pelo contrário. Tanto Pai, como Filho, como Espírito são plenamente Deus e merecem ser adorados tal como são, o único Deus. Só complementando, né? O que o Jardel falou basicamente foi tipo o resumo desse podcast, né? Mas, sim, com certeza Deus, ele é um, né? A gente não adora 3 deuses. Isso aí já seria o triteísmo, que a gente vai falar mais pra frente.
das heresias com relação à Trindade, mas só porque tem 3 pessoas da Trindade não quer dizer que Deus Pai é 1/3 de Deus, ou Pai e o Filho são 2/3 de Deus. Como o próprio Jardel falou, Deus é um, e Pai, Filho e Espírito Santo são as, digamos, 3 pessoas que compõem essa Trindade, são co-iguais e coexistem. Uma coisa também interessante é que elas são iguais em substância, mas elas são diferentes em experiência. Como assim? Eu acredito que a única diferença entre esses membros da Trindade está na forma em que eles se relacionam tanto entre si como com a criação. Eles se relacionam entre si como? O Filho está subordinado ao Pai, mas ele é tão igual quanto o Pai, e o Espírito está subordinado ao Filho e ao Pai, mas também é inteiramente igual ao Filho e ao Pai. E quanto à relação deles com a criação, a gente pode ver claramente no plano da salvação, a gente vê que quem enviou o Filho à Terra foi o Pai, o Filho se fez homem, o Filho que morreu na cruz, e no dia de Pentecostes, quem veio e batizou as pessoas ali naquele dia foi o Espírito Santo. Então a gente vê aí a relação entre eles mesmos e a relação com a criação. Mesmo assim, explicando, ainda essa forma tripessoal está muito além da nossa compreensão, né? Mesmo que a gente procure explicar, mesmo que a gente procure estudar mais e mais, ainda assim a gente não vai conseguir entender por completo. O que a gente precisa fazer é crer. Mesmo depois de tudo que foi falado aqui no podcast, a gente ainda não vai poder compreender tudo sobre a Trindade, vai haver dúvidas, mas a gente tem que saber que a Trindade é um fato, com certeza, é algo lógico, é eterno e com certeza incompreensível. Cara, realmente, como vocês dois falaram muito bem, resumiram o nosso podcast. E uma coisa é fato, Deus, ele, como o Jardel falou, né? Ele se revelou a nós e ele nos deu traços de quem ele é, né? O que ele quis revelar. E, cara, entender a Trindade é uma coisa muito difícil, porque Deus está muito além da nossa compreensão, né? E uma coisa interessante é que esse tema em específico, né? A palavra Trindade em si, ela foi mais discutida não muito antigo, por exemplo. Desde os antigos concílios, essa palavra vem sido trabalhada, vem sido discutida não no sentido de colocar em dúvida, mas conversada sobre, definida, estudada. Os reformadores já pegaram esse tema para ler, para estudar, já estava muito bem consolidado essa doutrina, né? Então, buscando sempre entender melhor como funciona o que o Levi falou, né? A economia da Trindade, qual é o papel de cada um, o que significa isso, o que é que cada um faz, e aí, para não gerar, né, falsas doutrinas, porque é muito fácil sair do mau entendimento da Trindade, falsas doutrinas. É muito fácil sair do mau entendimento de Deus como um todo, falsas doutrinas. Tanto que hoje a gente vê muitas pessoas falando coisas absurdas, fazendo coisas absurdas com isso, né? E realmente entender primeiramente como Deus se revelou, o que Deus falou acerca de si mesmo, é algo que exige muita humildade, porque tentar entender Deus nos coloca no nosso devido lugar, de que nós não somos nada, e Ele é tudo. E só a partir daí é que poderemos entender um pouquinho melhor quem Deus realmente é, o que Ele faz. Então, nosso tema hoje é um tema muito bonito de se ver, porque a gente enxerga como Deus foi maravilhoso e como Ele se revelou a nós de uma forma tão graciosa, tão esplendorosa. E eu sinto isso, sabe, de ser abençoado por Deus, encontrar graça nele, pensando em como Ele se revelou a nós, como um Deus triuno, como um Deus que é completo, é excelso. Entendem? Não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa que eu, mas é isso que eu sinto, sabe? Eu busco entender um Deus triuno. Exatamente. Uma das coisas que eu destaquei na minha primeira fala foi o fato de que
a doutrina da Trindade não somente é uma doutrina que nós recebemos intelectualmente, mas que também traz amor ao nosso coração, porque a doutrina da Trindade, dentro daquilo que nós podemos entender, é onde nós mais conseguimos buscar aquilo que João descreve com a frase Deus é amor. Se Deus é amor, é porque Deus é um Deus triuno. É porque na eternidade o Deus triuno já se relacionava entre si. É o que Agostinho vai chamar de o Deus em si mesmo. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus olha lá para o abismo, né, para aquilo que não havia ainda, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No caso, a criação já havia sido feita. E ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Alguns vão dizer que esse versículo é um versículo fraco para provar a Trindade, mas lembrem-se, mais uma vez, o objetivo não é provar a Trindade. A Trindade é uma verdade bíblica. Os versículos que nós juntamos e compilamos aqui apenas servem para que nós, enquanto humanos, possamos entender a linguagem da Trindade. Então, Deus, na primeira vez em que ele se revela aos homens, ele mostra essa unidade dentro das três pessoas. Passamos e não farei o homem à imagem e semelhança. Algo a ressaltar aqui é que o Senhor até poderia ter feito isso. Ele poderia muito bem, sendo um Deus único, dizer, farei o homem à imagem e semelhança. Mas a linguagem usada foi para que nós pudéssemos perceber alguma coisa. E, sem dúvida, essa ideia que ele usou é para que nós possamos contemplar a Trindade. Eu acho interessante o que o José falou sobre a Bíblia não tentar provar a Trindade. Isso é verdade, né? Ela não busca provar a Trindade. Ela já parte do pressuposto que a Trindade existe. Ela não tenta provar Deus. Ela parte do pressuposto de que Deus já existe. Outra coisa muito interessante foi que tu mencionou sobre a criação do homem. Quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E acho interessante também que, como foi falado isso, no original, o nome de Deus ali está Elohim, né? Elohim já falando que o nome dele é plural, né? O Elohim é um nome plural ali, se referindo a Deus único e verdadeiro, um Deus único, mas se referindo também às três pessoas da Trindade. Então, não somente o texto, façamos o homem, mas também o próprio nome Deus, Elohim, já está no plural, indicando ali a Trindade, né? Achei bastante interessante isso. Então, sabendo disso tudo, da importância do entendimento acerca da Trindade, dos papéis, quem é Deus, como ele se revelou a nós e como ele nos formou, daí surge um outro questionamento muito interessante, que é por que crer na Trindade? E aí essa eu direciono primeiro ao nosso querido Michel. Bom, eu acho que nessa parte da nossa discussão sempre vai ser importante enfatizar a questão de manter a humildade, de manter a mente sempre focada na palavra de Deus, né? Porque eu acredito que a gente vai ver um pouco mais pra frente, né, a questão das heresias, etc. A gente vai ver que boa parte delas sempre vai se iniciar quando o homem tenta basear a sua doutrina fora da palavra, né? E se a gente permanece nela, eu acho que a gente consegue claramente ver a Trindade, ver essa unidade de Deus e ver também essa diferença de papéis que funciona para o bem, que funciona para a sua criação, que funciona para a sua própria glória, né? Tendo isso sempre em mente, o principal motivo da gente crer na Trindade é justamente pelo que está falado, pelo que está baseado a palavra. A palavra de Deus sempre vai ser a nossa fonte. E de um modo mais específico, eu acho que a gente vai sempre se pegar na questão de provar, na verdade, de identificar, né, a deidade de Deus na pessoa de Jesus e na pessoa do Espírito Santo. E eu acho que um texto muito base para isso, né? Primeiramente, para falar a respeito da deidade, da divindade de Jesus, é o que tem lá em João capítulo 1, verso 1, né? Que diz, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, nessas pequenas palavras, essa pequena frase, João, o apóstolo amado, né? Ele deixa bem claro que Jesus, como se revelou e como é revelado, ele deixa bem claro que ele é eterno, pois estava no início com Deus. E não só isso,
mas ele era Deus, estava com Deus. E se a gente for continuar lendo esses versos, né, a gente vai ver que Jesus também foi o autor de tudo. Tudo foi feito por ele, por meio dele, para ele. Então, a palavra deixa claro a divindade de Jesus Cristo. E não só isso, mas a sua unidade, né? A sua unidade com o Pai. Lá em João 10:30 a gente vai ver que ele fala: eu e o Pai somos um. E da mesma forma, eu creio que a gente vai ter que identificar também esses aspectos com o Espírito Santo, né? Eu vou citar só mais um texto, né? Para não pegar toda a explicação e compartilhar com os meus colegas, né? De podcast. Que é o seguinte, eu vou ler aqui o texto de 1 Coríntios 12:11, né? Que fala o seguinte: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, como quer. O contexto dessa passagem específica, se eu não me engano, é a questão dos dons, né? E aqui deixa bem claro a pessoalidade do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é algo necessariamente algo que não tem a sua pessoalidade, a sua especificidade, mas na verdade ele é uma pessoa, sempre no sentido, né, de não torná-lo um Deus à parte, mas sim um Deus uno com todos os outros, com Jesus e com o Deus Pai, nessa unidade, nessa triunidade. E eu creio que seja basicamente esse caminho, né, que eu não vou citar todos os textos, porque eu creio que os meus colegas vão complementar. Nós devemos crer na Trindade, primeiramente, porque ela é uma doutrina claramente revelada nas Escrituras. Porque se nós não acreditássemos em um Deus triuno, nós não poderíamos acreditar em Deus nenhum. Porque no Antigo Testamento, Deus é mais amplamente revelado como sendo um Deus único. Nós já vimos uma citação do Antigo Testamento onde ele diz: adore somente um Deus, o Deus de Israel, ok? Então, quando nós vamos caminhando pela Bíblia, ainda no Antigo Testamento, nós vemos menções claras de uma outra divindade, por assim dizer. Aqui não dá para expressar, mas eu estou colocando aspas, ok? Em outra divindade. Porque nós chegamos em alguns livros proféticos e vemos os profetas tratando uma pessoa diferente daquele Deus que se revelou a Israel, que agora é o Espírito de Deus. E esse Espírito procede do Pai. Ele não é apenas uma força inanimada que só tem pessoalidade quando é chamada pelo Pai, mas esse próprio Espírito tem vontade. A linguagem que a gente usa na teologia é volidade. Então esse Espírito tem vontade, ele tem emoções, porque ele se entristece. Isaías 63:10 diz que o Espírito Santo do Senhor se entristeceu com a rebeldia do povo. Então, caminhando um pouco mais, então, nós vemos ainda em Salmos a ideia de que aquele Messias que o Deus de Israel havia prometido iria se manifestar em um dado momento na história e que esse Messias, esse ungido, também era Senhor. Ele era Senhor e Rei. E aqui a ideia de Senhor é a mesma usada para o Deus de Israel que havia se revelado lá no Egito, tirando o povo do Egito da opressão. Então, nós defendemos e devemos acreditar na doutrina da Trindade antes de qualquer coisa, porque ela é bíblica. Ou nós acreditamos em um Deus triuno, ou nós não acreditamos em nenhum Deus. Nós devemos acreditar também na doutrina da Trindade, porque ela nos revela muitas características daquilo que Deus é, ou de quem Deus é. Como, por exemplo, eu já citei isso na primeira fala, Deus é amor, porque Ele, dentro de si mesmo, nas três pessoas do Deus triuno, já havia amor na eternidade passada. Não é aquela ideia de que Deus precisou criar a humanidade e precisou criar o homem para que ele pudesse derramar o seu amor. Deus nos convida a participar desse amor. Se o Senhor não tivesse nos criado, se o Senhor não tivesse feito a bela criação que nós contemplamos com os nossos olhos, ainda assim ele seria um Deus de amor, ele seria o próprio amor. Porque, lembrem, o amor não é apenas uma definição ou um conceito, como o romantismo
do século XVI, do século XVII, quer nos mostrar. Não é apenas uma ideia abstrata e romântica. O amor é uma pessoa. Lembram lá de Romanos, capítulo 5, 8? Mas Deus prova o seu amor, fazendo o quê? Enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós enquanto nós éramos ainda pecadores. Esse amor de Deus não foi meramente refletido na criação, mas a criação também se tornou o alvo do seu amor, porque Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Mais uma vez, nós devemos crer na Trindade, primeiramente porque ela é uma doutrina claramente bíblica, e como eu disse antes, a Bíblia não tem o objetivo de sistematizar a doutrina, mas nós encontramos coisas tão claras a respeito de Cristo e do Espírito Santo no Novo Testamento, fazendo uma ligação plena, direta e perfeita ao Deus do Antigo Testamento, que nós poderíamos ter duas opções aqui. Ou nós acreditamos nesse Deus triuno, que a Bíblia claramente nos mostra, ou todo o resto da história bíblica é uma tremenda mentira. C.S. Lewis, falando sobre essa ideia da divindade de Cristo, ele diz, olha, você tem 3 oportunidades a respeito de Jesus. Ou ele é um louco, ou ele é um mentiroso, ou de fato ele é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. Isso pode ser aplicado em um certo nível também à Deidade, também à Trindade, ao Deus Trino. Nós encontramos em Mateus, capítulo 28, 19, no que nós chamamos de fórmula batismal, a ideia de que as pessoas que estavam sendo inseridas a essa nova fé eram batizadas em um Deus único, mas essas pessoas eram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas. Nós temos 3 pessoalidades aqui. O Deus é uno, o Deus é único, mas as pessoas que subsistem nessa essência plena são 3. E todas essas 3 têm uma mesma vontade, têm uma mesma glória, têm o mesmo poder, a mesma graça, a mesma misericórdia. Tudo que se pode falar a respeito do Pai também pode se falar a respeito do Filho e também pode se falar a respeito do Espírito, exceto o fato de que o Filho não é o Pai, que o Pai não é o Filho e que o Espírito não é o Pai e nem o Filho. Vou repetir isso de uma forma mais clara. Na eternidade, no plano eterno de Deus, sempre foi assim. Deus sempre foi Pai, Filho e Espírito. E isso foi algo definido dentro dessa triunidade que existe no nosso Deus. Então, tudo que se pode afirmar a respeito do Pai, também pode se dizer a respeito do Filho e do Espírito em poder e qualidade, em glória e tudo mais quanto nós pudermos falar a respeito das qualidades e dos atributos de Deus. Quando a gente fala que Deus sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo, sempre foram as 3 pessoas, muita gente tem a tendência de não acreditar, de falar, poxa, o Pai tem que ter gerado o Filho e tal. Só que a gente pensa nisso porque a gente não tem nenhuma compreensão do que é o eterno. A gente, poxa, nem o universo é eterno. A gente não tem nada palpável, nada visível do que é eterno. Então, a gente não tem nada de compreensão do que é eterno. A gente não pode nem compreender esse fato de que Deus sempre existiu, né? Que o tempo não se aplica a ele. Então, por isso que é tão difícil compreender, na verdade é incompreensível, né? Essa doutrina da Trindade, incompreensível falando no total. Difícil entender toda essa doutrina na sua totalidade. Porque isso se aplica na eternidade de Deus. E a gente não tem como compreender essa eternidade. A gente não sabe o que é eterno, a gente não convive com nada que é eterno. Justamente esse é um dos motivos de que essa doutrina é incompreensível na sua totalidade. Sobre a questão de por que crer na Trindade, o próprio Jardel e o Michel também já falaram, a própria Escritura já comprova isso. Claro, por que a gente deve crer na Escritura? A gente já vai para o outro podcast, que é o primeiro que a gente fez, a apologética. Mas enfim. E acho interessante que o livro de Isaías fala bastante sobre a Trindade, né? Isaías 6:8, quando Deus vai enviar Isaías, né? Isaías vê a glória de Deus e ele cai ali. Deus fala, quem enviarei, quem irá por nós? Então Isaías, ele se oferece. Outra passagem também, Isaías 48 vai falar, aqui é Jesus falando, né, no caso. Aproximem-se de mim e escutem isso. Desde o primeiro anúncio, não falei secretamente. Na hora que acontecer, estarei ali.
E agora o soberano, o Senhor, me enviou com seu Espírito. Aqui, esse versículo evidencia bastante a Trindade. O Filho falando aqui, o Senhor, o soberano Senhor, enviou ele, ou seja, o Deus Pai o enviou com o seu Espírito. Enfim, Isaías 63 também fala muito sobre Trindade. A gente vê que a Bíblia toda ela comprova essa doutrina, que não é coisa da nossa cabeça e que não foi algo inventado. A própria Confissão Belga, ela já deixa isso bem claro também nos artigos, e no final acho interessante isso aqui. A verdadeira igreja sempre tem mantido a doutrina da Trindade, desde os dias dos apóstolos até hoje, contra os judeus, os muçulmanos, os falsos cristãos e os hereges. A igreja antiga os condenou com toda a razão. Eu queria também só fazer mais uma observação, que geralmente, né, quando nós nos deparamos com essas coisas que são difíceis de compreender, né, como até mesmo a própria onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus, né, também são coisas difíceis de compreender. Às vezes surgem, né, alguns questionamentos. Mas então a sua fé ela é algo irracional, né? Algo que se contradiz, né? Como Deus pode ser 3 e 1? E na verdade, como eu já falei a respeito de crer, né, de por que crer na Trindade, a gente sempre precisa manter a nossa mente na palavra de Deus, né? Quando nós queremos usar como parâmetro a nossa razão, aquilo que é mais palpável para a gente, nós vamos estar nos baseando em algo que por natureza já é imperfeito, algo que já é limitado, né? Quem é o homem que não erra? Quem é o homem que não consegue admitir que é limitado? Quem é o cientista que não admite, que não consegue entender todos os mistérios do universo, né? E por aí vai, né? E algo interessante que o John Owen fala no seu livro, né? Seu livro a respeito da Trindade provada na Bíblia. Ele fala que todo homem, quando se depara com uma verdade bíblica, o que você tem que fazer nada mais é do que se render a essa verdade. Algo que, mesmo que pareça contra a razão, algo que pareça ilógico, mas que na verdade é um mistério que está acima da nossa compreensão, algo supra-racional, ainda assim, o que cabe ao homem é se render à revelação, é se render ao que está sendo dito por meio da palavra de Deus. Cara, profundo demais, não é? Acredito que, por muitas vezes, nossas falhas podem encobrir tamanho conhecimento e, com essas falhas, surgem as tão famosas heresias, né? O mundo está cheio de homens falhos, de mulheres falhas, nós somos pessoas falhas e se a gente não tomar cuidado de pedir a Deus conhecimento, sabedoria, para entender o que ele diz na sua palavra, com certeza vai sair coisa errada dessa história. Coisa mal lida, coisa mal estudada. E aí, podemos agora citar alguns falsos ensinamentos sobre a Trindade. E eu posso começar com alguns aqui. Não sei quantos aqui já leram, mas tem um livro chamado A Cabana. Famoso, best-seller, né? Todo mundo chorando quando foi assistir o filme. Teve crente, que eu sei que foi assistir o filme e saiu chorando de emocionado. Mas... Filho diário, piada interna. Pois é. E uma coisa é certa, né? Aquele livro, aquele filme, tem sim muitas falhas, mas que antes eu pensava, não, é apenas localizado, mas, brother, não é. E muita gente pensa Trindade daquela forma ou semelhante. Então, um dos grandes problemas que nós podemos cometer no mau entendimento da Trindade se dá no fato da economia da Trindade, de quem faz o quê e da essência de Deus. Mas como assim essência? Vou dar aqui um exemplo. Lá no livro do livro A Cabana, ele tem alguns problemas de entendimento da função do Pai. Por exemplo, lá ele diz, se eu não me engano, mais ou menos na metade do livro, que Deus, ele passa pano até pro mal. Ele é apresentado como alguém que nem proíbe, nem faz o mal.
mas que está sempre pronto para consertar o que está errado. E isso é um tremenda balela, né? Em Deus não habita o pecado, em Deus não habita a falha, em Deus não tem paciência para a maldade, entendeu? E é isso, acabou, e ele se revelou desse jeito. Eu não habito onde há maldade, onde há pecado, porque eu sou perfeito. É isso, entendeu? Outra coisa é quando ele fala do Espírito Santo. Isso eu tô me lembrando porque eu li já faz muito tempo, mas é pouca coisa que eu lembro, né? Ele mesmo apresenta o Espírito Santo como não sendo uma pessoa da Trindade, né? Mas sendo um sopro de vida, uma criatividade. E é assim que muitos crentes pensam. É assim que o CJ pensa, é assim que a Voz da Verdade pensa, que o Espírito Santo é apenas uma força que se move, que paira pelas águas, entende? E isso é uma tremenda falha, porque a própria Bíblia, né, óbvio, não dá base para isso e nos dá várias passagens, nos dá vários acontecimentos em que o Espírito de Deus era uma parte ativa, uma parte que opera, uma parte que é sim Deus, que faz parte daquela Trindade, é ela que purifica as nossas orações, é ela que toca nos nossos corações para a salvação. E, brother, uma infinidade de outros fatos que vão totalmente contra essa concepção errônea do que seja a Trindade. E aí, se vocês quiserem falar mais, podem falar. Eu peguei aqui 3 concepções falsas sobre a Trindade, né? A primeira seria o unitarismo, que ela fala que o Pai é o Criador e o Filho é a criatura e o Espírito é, como tu falou, só uma força impessoal. Se não me engano, esse é o pensamento do Voz da Verdade, é? Exatamente. Unicismo, também chamado, né? A segunda é o que eu falei antes, que é o triteísmo, que fala que a Trindade não é um Deus de 3 pessoas. Na verdade, são 3 deuses separados que cooperam entre si. Totalmente errado, né? É totalmente ilógico você pensar algo desse jeito, se a própria Bíblia diz que Deus é o único. E a terceira seria o modalismo, que alguns crentes acreditam nisso. Fala que existe apenas um Deus, mas esse Deus se revela de 3 meios distintos. Como assim? Pegar aqui um homem que ele pode ser considerado um marido para sua esposa, um pai para os seus filhos e um empregado do seu patrão. Entendeu? Então, não são 3 pessoas, mas são 3 formas de Deus se revelar. E eu acredito que tem muita gente que crê nisso também. Muitos crentes que têm essa concepção. Ou porque Deus se revela de maneiras diferentes, como o Pai, Filho e Espírito Santo, ou, como o próprio Carlos já falou, que o Espírito Santo é uma força impessoal. Eu creio que também muitos crentes, que não são crentes, né, mas que acreditam nisso. Mas são essas 3 aqui que eu enumerei para também não tirar dos outros. Deixa eu ativar o modo Jardel para falar sobre as heresias. Embora o Levi já tenha tocado muito bem em alguns pontos sobre as heresias que surgiram a respeito da Trindade, e o Carlos Jefferson também deu sua ótima contribuição, a gente não deve chutar em cachorro morto. A grande verdade é essa. Paulo rejeitou, João rejeitou, nós temos ali o tratado da divindade de Cristo em João, no Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, de repente, no versículo 12, 13 e 14, se torna o homem encarnado. Então ali, João já estava lidando com uma proto-heresia que iria surgir um pouco mais à frente, que era o gnosticismo. Então, para João, Jesus é Deus, tal como o Pai. Mas deixe-me adiantar aqui. A ideia do modalismo, como o Levi ressaltou, é que é somente uma pessoa. É muito importante que tenha isso em mente. A ideia de que Deus se revela em 3 pessoas, sendo o único Deus, que é a diferença do triteísmo. No triteísmo, são apenas uma pessoa que se revela através de 3 deuses, né? Então, pode parecer bagunçado, mas é exatamente esse o objetivo das heresias. Eu quero falar também sobre a heresia ariana, que vem de Arion, bispo de Alexandria. Esse talvez seja o que mais conseguiu adeptos e que até hoje são representados
pelas testemunhas de Jeová. Com certeza você já recebeu uma em sua porta. A ideia do arianismo é que havia o Deus, o anômada, lá na eternidade, e que esse Deus cria. É muito importante destacar essa expressão, que esse Deus, que estava sozinho na eternidade, criou a sua primeira criatura, que no caso foi Jesus Cristo. Uma expressão que os testemunhas de Jeová vão usar é que Jesus Cristo é um Deus menor. O problema disso é que eles caem em outras variantes dessa heresia. Porque se existia um Deus, e esse Deus criou outro Deus, e esse Deus é menor do que ele, sendo menor ou não, é outro Deus. Então nós caímos naquilo que a Bíblia condena. Há somente um Deus. Não importa se é um Deus menor ou um Deus maior. Se há dois deuses, que é o caso daquilo que Ario, entre outras coisas, defendia, então não há somente um Deus. E claro, a respeito do Espírito Santo, ele considerava como as outras heresias apenas como uma força de Deus, e não como uma pessoa que tinha vontade e que tinha naturalmente ação. Então, tratar sobre as heresias é basicamente chutar em cachorro morto, pelo menos em um cristianismo saudável, porque elas já foram refutadas pelos apóstolos João, Paulo, falando sobre a divindade de Cristo, falando também sobre a ação do Espírito Santo como um poder divino e, obviamente, como o Pai, aquele que revela o seu plano para as suas criaturas. Exatamente, cara. Essas heresias nunca foram somente novas, né? Elas nasceram muito antes da gente e já foram rebatidas pelos próprios apóstolos. E, cara, se você tem dúvida, vá na fonte. A Bíblia explica tudo o que precisa explicar. Entenda tudo que está ali. Busque conhecer mais a Deus. Busque ouvir os seus pastores. Busque ouvir os seus amigos. Busque ouvir pessoas que realmente agregam valor e que servem ao mesmo Deus, que creem na palavra de Deus da forma como tem que ser. E não dar ouvidos a essas inverdades que tem por aí, né? Porque não vai fazer nem sentido. Não vai valer de nada, não vai valer nem a pena. E isso foi mais a título de esclarecimento, porque com certeza pode ter pessoas que ainda pensam em Trindade da forma que a gente descreveu, né? Da forma errada, da forma que é só uma força e tal. E vejam que não é só uma força, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus é Deus. Eu acredito que ficou muito claro nesse ponto que nós discutimos, que nós conversamos, e acho que chegamos a um dos pontos principais sobre qual é, então, o papel exercido pela Trindade na salvação do homem. Acredito que a passagem da Bíblia que mais deixa claro a participação da Trindade na salvação é Efésios 1. Eu vou ler aqui alguns versículos, não vou ler o capítulo todo, óbvio, mas eu vou ler aqui alguns versículos que deixam claro a participação do Pai, Filho e Espírito Santo. Efésios 1, versículos 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, o papel do Pai aqui é nos escolher, nos adotar como filhos. Isso deixou bem claro, né, que já falou no versículo 3. Bendito o Deus e Pai. Já deixando aqui claro o papel do Pai na nossa salvação. O Filho, ele vai falar aqui nos versículos 6 e 7. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amado aqui, Jesus Cristo. Versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A função do Filho é nos redimir, perdoar nossos pecados, nos justificar. Ou seja, Pai nos escolheu, nos adotou como filhos, o Filho morreu por nós, nos redimiu e perdoou nossos pecados. E o Espírito Santo, por fim, versículo 13, vai dizer aqui, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Resumindo, o papel do Espírito Santo é nos selar e ser a garantia da nossa herança, a garantia da vida eterna. Quando nós recebemos a palavra que ele fala aqui, né, o Evangelho, a gente é selado
como propriedade exclusiva de Deus. E esse selo é o próprio Espírito Santo. Também o Espírito Santo tem um papel como consolador, como o próprio Jesus fala, de intercessor, né, também. Enfim, mas aqui na salvação, creio que Efésios 1 seja o maior exemplo, né, que deixa mais claro a participação deles na nossa salvação. E enfatizando que em nenhum momento aqui aparece um homem, né, com o homem participando da nossa salvação. Eu acho interessante, né, que essas questões, né, conforme o Levi trouxe pra gente, dos papéis bem definidos e de como isso se revela no plano de salvação, deixando bem claro que o plano de salvação sempre também veio da eternidade de Deus, né? Não foi algo que foi plantado ou criado como um plano B, mas que fazendo parte da vontade de Deus, né? Aquilo que ele já tinha definido muito antes da fundação do mundo, né? E eu acho interessante que na prática, no nosso dia a dia, isso vai nos dar ferramentas importantes, né? Porque, como o Levi muito bem falou, né? O papel do Espírito Santo, por exemplo, é nos preservar. E também a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma vez que entendemos o papel da Trindade, o papel de Deus, nós não vamos nos colocar na posição dele. Não vamos querer usurpar as coisas que cabem a ele. Então, se passo por lutas, se passo por pecados difíceis, eu sei a quem recorrer. Eu sei ao Deus, na verdade, o Deus único, né? Que ele vai, por meio do seu Espírito Santo, me conservar e vai me dar força para vencer os pecados. E da mesma forma, o mesmo Deus uno e poderoso, né? É o Deus que morreu na cruz, Jesus Cristo, né? Na pessoa de Jesus Cristo, e se encarnou, que veio para assumir a forma de servo também, né? E por fim, né, o Deus que também é sempre poderoso e bondoso, o seu amor se revela em Jesus, e o Espírito Santo também habita no nosso dia a dia, habita em nós, e sempre com a graça, o poder estrondoso do Deus Pai, né, pela vontade de Deus Pai. E é basicamente isso que eu queria contribuir agora. De uma forma bem simples, eu acho que a gente pode demonstrar de uma forma técnica como a Trindade atua na salvação do homem, usando o termo dentro da teologia, economia, né? Não da forma como nós entendemos hoje, mas economia no sentido mais clássico, de ordem das atividades ou ordem das coisas. Numa forma prática, nós observamos isso em todas as saudações de Paulo. Nós encontramos algo muito interessante. Quando Paulo vai saudar, na grande maioria das vezes ele diz que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Paulo, basicamente aqui, além de defender a ideia de um Deus triuno, ele mostra a função de cada um. Por seu amor, Deus, o Pai, envia o seu Filho em amor para as criaturas caídas e arrependidas. Pela graça, Jesus morre na cruz em nosso lugar, e o Espírito Santo, então, tem a atividade, lembrando da nossa ideia de economia, né? A atividade de nos manter de pé. Existe uma doutrina extraordinária que é a perseverança dos santos. E, em um certo sentido, o Espírito Santo é aquele que é responsável por isso. Embora, muitas vezes na Escritura, a ideia de salvação parece e realmente está atrelada a toda a Trindade. Lá em Atos 28, a gente tem uma passagem até bem interessante que diz que Deus comprou a sua igreja com sangue. Peraí, Deus é Espírito. Como é que ele pode ter sangue? Então, você poderia responder, não, mas é porque Jesus veio em carne e morreu por nós. Ok, mas a palavra usada ali é o Deus se referindo ao Pai. Então, a pergunta é, como Deus pode ter derramado o seu sangue? Aqui, então, nós encontramos da forma mais sublime a participação da Trindade dentro da salvação do homem. Então, o Pai é aquele que envia o Filho é aquele que se coloca como o nosso Salvador, gracioso Salvador, e o Espírito é aquele que nos une, sendo aquele que é o eco do amor de Deus na eternidade, no Deus triuno. O Espírito, como Agostinho vai dizer, é exatamente a expressão exata daquilo que é o amor de Deus. O Espírito é gerado
do Pai, ou melhor dizendo, deixa eu usar o termo correto, né, para que a gente não caia em nenhum problema, o Espírito provém do Pai, o Espírito procede do Pai, e o Filho, então, nesse furacão de amor, se doa para morrer em nosso lugar. Então, basicamente, o Pai é aquele que nos ama e enviou o seu Filho, e o fato de que o Pai foi quem enviou não significa que Jesus nos ame menos, porque ele veio aqui e pagou o preço por sua graça, e o Espírito hoje em dia, então, habita em nós para que esse plano seja concretizado na nossa vida terrena, histórica aqui, porque na eternidade o Senhor já venceu, o Senhor já está com o cetro governando o universo desde a eternidade passada e por toda a eternidade futura. Espero que com a conversa que nós tivemos hoje tenha ficado mais clara como foi que Deus se revelou a nós, o que Deus nos mostrou como sendo Trindade, o que a Bíblia nos mostra como sendo Trindade, os termos que a gente falou aqui. E antes de encerrar o nosso podcast de hoje, eu queria deixar o convite de que vocês ouvintes, se tiverem alguma dúvida, sugestão, ou quiserem conversar, podem chegar no nosso Instagram, podem chegar nos nossos meios de contato, certo? Nosso Instagram é Cru Sobral, bem fácil, tá lá Cru Sobral, vai ter lá as fotinhas do que a gente já fez, vai ter lá dizendo, é da UFC, Sobral e tal, bem fácil, coloca lá Cru Sobral que você vai achar, certo? E se quiser dar sugestões, mandar, sei lá, testemunhos de vida, se vocês quiserem interagir com a gente, pode falar com a gente lá, mandar recadinho, pode mandar, dizendo, vocês são muito legais, cara, e tal. Pode mandar esse tipo de coisa. Nós aceitamos, com muita humildade, tá? De coração aberto. E se vocês também quiserem nos conhecer melhor, reforço, temos o site cru.org, e se você é de Sobral e está nos escutando, há vários perfis dos grupos para-eclesiásticos que estão nas universidades, que o Jardel falou, o Levi falou também, que é o GEB, tem o GEB no Mocambinho, o GEB no IFCE, tem o GAP, que é o Grupo de Adoração ao Pai lá na Medicina, na UFC também, tem o Sal e Luz na UVA, e temos nós, lá no campus do Mocambinho também. Temos aí o GAP do Luciano Feijão, do meu querido Jeremias, um grande abraço para você, meu querido. É isso aí. E um último aviso, se vocês quiserem ver os livros que foram falados aqui, algumas citações, nós vamos deixar os livros referenciados, certo? Listados aí, possivelmente no nosso canal do YouTube, então qualquer dúvida é só ir lá, só ver, vai estar lá tudo bem bonitinho. Levisão aí faz um ótimo trabalho, coloca até o link da Amazon. A Amazon patrocina nós. Então espero que tenha ficado tudo muito claro, foi uma excelente conversa, pessoal. Muito obrigado, Jardel, pela sua disponibilidade, Levi, Brian, Michelzão. E estamos encerrando mais um podcast da Cru. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado uma luz na cabeça de vocês. E eu queria pedir para que alguém pudesse orar por nós para encerrarmos. Oremos. Ó grande Deus triuno, aquele que era, que é e que há de vir, que se revelou por meio da tua santa palavra, que se revelou por meio do teu Filho Jesus Cristo e que se revelou por meio do teu Santo Espírito desde toda a eternidade. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome e grande nome. Te pedimos, ó grande Deus, que tu possas abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos deleitar-se em quem tu és, que não seja apenas uma disciplina intelectual, ó Pai, porque na verdade o Senhor nos humilha verdadeiramente com todo este ser, com tudo aquilo que tu é. Então nos ajuda a estarmos humilhados aos pés da cruz do teu Filho Jesus, para que a gente possa então se deleitar com mais prazer e com mais verdade em ti, tu que és o Deus da verdade. Pai, Filho e Espírito, abençoa nossas vidas ao ponto de que nós possamos ser reconhecidos por sermos filhos teus. Abençoa todos aqueles que ouviram essa palavra, todos aqueles que participaram desse momento, que eles possam terem os seus olhos abertos pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Que de fato nós possamos todos os dias lembrar que o nosso Deus é triuno e que por isso é amor e por isso ele enviou seu Filho em amor para morrer no nosso lugar.
Que o Senhor dê vida longa ao CRU, ao GEB, a todos os grupos que se propõem a falar do Senhor, pelas faculdades e por todo esse mundo, que na verdade é o teu grande reino. Que o Senhor seja bendito por toda a eternidade, no nome santo do meu Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado a todos que estão nos escutando. Se você não escutou os podcasts anteriores, corre lá, pode escutar, estão todos muito bons. Deus abençoe a vida de vocês, que essa quarentena acabe logo, Deus proteja vocês e a nós. Beleza? Valeu. Saudade de todos. Valeu, falou e até mais. Valeu. Valeu!